Começa agora. Fala com a Base, com o Velho Dil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Novamente depois de um intervalo, não é? A gente recuperando aqui algumas coisas no nosso estúdio, mas estamos de volta e hoje com a presença ilustre do nosso querido Agamenon. Nós vamos falar de política, vamos falar de democracia, um programa bastante importante para nós do Fala com a Base, bastante importante para nós do Sindicep. E seja bem-vindo, H. Muito bem-vindo, Agamenon Rodrigues do Prado. Justamente. H, a gente geralmente começa o nosso programa de uma certa maneira. Nós temos, no dia a dia, tem mostrado para a gente que, por exemplo, as pessoas ligadas à política, ao movimento sindical, vamos dizer assim, elas são bem populares, elas são bem conhecidas, e por conta disso, a gente percebeu que, assim, algumas pessoas sofrem alguns atentados, tipo, tá roubando, é ladrão, é isso, é aquilo. Então, de cara, eu e Gustavo Monge, nós decidimos que todo o programa a gente vai começar humanizando, entendeu? Então, quem não conhece Agamenon do PT? Todo mundo. Mas nós queremos saber quem é o Agamenon, o filho, o pai, o irmão, o avô, entendeu? Queremos saber de onde veio, quando nasceu, quantos filhos. Nós queremos saber da pessoa Agamenon para depois a gente entrar na nossa seara. Giovanni, primeiro eu quero agradecer muito, viu, a oportunidade que a Rádio Sindicep está nos dando de ter esse bate-papo com você e com o Gustavo aqui, né, no Fala com a Base. Primeiro o seguinte, eu quero parabenizar a diretoria, viu, de ter esse instrumento de comunicação aqui. Hoje o sindicato que não investe em comunicação, ele está fadado a desaparecer, né? Hoje nós nos comunicamos, nós estamos dentro do celular, né? Nós falamos no dia a dia. Bom, para quem não me conhece, eu estou até tenso aqui, sabe por quê? Meu time vai com uma decisão hoje, cara. Coringão. Acabei de falar isso com o Gustavo. Então você não vai me prender muito aqui, não, que eu vou para minha concentração. Você também não vai me prender muito aqui. Então é o seguinte, eu quero agradecer mais uma vez aqui, a Maria Helena me ligou e tal, eu agradeci muito a Maria Helena, né, de ter dado essa oportunidade para a gente estar conversando com você aqui, eu Dil, né, para a gente saber um pouco sobre a conjuntura. Mas eu quero falar um pouco sobre a minha pessoa. Sim. Eu nasci no Pantanal. Em Miranda. Mirandense, sou mirandense. O homem de Miranda. E aí o seguinte, meus pais, eles vieram para cá da Bahia, de uma região chamada, de uma região de duas cidades importantes, Caetés e Bom Jesus da Lapa, né? Então meus pais vieram para cá quando começaram a instalar aqui a estrada de ferro noroeste do Brasil. Aí isso aí na década de 30, 40, né? Então, aí meu pai veio para cá, foi contratado pela antiga noroeste do Brasil, né? E eu nasci em Miranda, né? Vivi lá até 73. Eu terminei lá, lá não tinha o ensino médio. Sim. Né? E eu queria fazer o ensino médio, porque dali a pouco eu estaria dentro da faculdade. Mas fez o fundamental todo lá. Fundamental, tudo lá em Miranda, lá. E aí, rapaz, o seguinte, eu perdi meu pai nessa época. Meu pai faleceu e tal. E... Como que era o nome do seu pai? Meu pai, rapaz, você vê, Agamenon só poderia ser filho de Monteó Molino. Você já viu esse nome?
Tô ouvindo agora. Pois é. Mas na verdade todo mundo chamava ele de seu Molina. Molina. Se você falasse Monteiro Molina, ninguém conhecia. Sim. Mas Molina, né? E ele era mestre de linha. Ele coordenava de Miranda até Guaicurus, que é uma estação de ferroviária entre Corumbá e Miranda. Sim. Ele comandava tudo ali, rapaz. Eu me lembro quando eu era criança, os trens descarrilhavam, né? Saía dos trilhos, ele acordava de madrugada, rapaz. Batiam na porta lá de casa, ó, o senhor tem que ir lá e tal, que o trem saiu do trilho lá e tem que arrumar. Aí ele pegava toda a equipe dele de Miranda, tinha que arrumar, porque ela tinha trem de passageiro e tal. E Foi um bom pai, H? Um bom pai. Porque não sei se é impressão minha, Gustavo, mas você vê no Monge, você vê o H menor falando do pai dele, tô sentindo assim um brilho de orgulho. Ele era assim, cidadão que se dedicava ao trabalho. Na estrada de ferro aí, ele, sabe, todo mundo respeitava ele lá, sabe, naquele ali se chamava de trecho, né? O trecho entre Miranda e Guaicurus, ali todo mundo respeitava meu pai ali, ele comandava toda a noroeste do Brasil. Aí tinha as turmas, né? Tinha as turmas, justamente. Nos trechos tinha as turmas. É isso mesmo, você conhece bem. E aí, eu terminei ali meu ensino fundamental e eu tinha um irmão que já morava em Bauru. Ele, o mais velho da minha casa, nós somos entre 7, e ele foi para Bauru e tal. Aí eu entrei em contato, eu conversei com a minha mãe ficou viúva. Sua mãe, Dona Elizabeth. Elizabeth. Faleceu com 98 anos em 2017, agora. Viveu bem, né? Viveu, graças a Deus, é outra guerreira, viu? Aprendeu a ler e a escrever com 65 anos. Olha que interessante. 65 anos a minha mãe. Ela um dia, cara, que é um dia que um dia mais emocionante da minha vida. Eu cheguei da escola, ela me chamou alegre. Ela falou: filho, vem cá. Eu falei: que foi, mãe? Falou: vem cá, vou te mostrar um negócio. Aí ela desenhando o nome dela, Elizabeth. Nossa. Gil, você desmanchou? Não, até hoje eu estou me segurando aqui para não chorar, sabe, em homenagem à Dona Elizabeth. Cara, eu quero dizer para você um troço. As mulheres são muito guerreiras. Demais. São muito guerreiras. Demais. E a partir da ausência do meu pai, quem comandou a família foi ela, sabe? Voltando lá. Comandou e comandou. Não, bem. Tranquilo, 7 filhos, né? Sabe, uma guerreira, cara, uma mulher, você tá entendendo? Você vê, quando ela passou, antes de falecer, em torno de uns 40 dias no hospital, cara. E em 2017, o Lula estava preso. E aí começou aquela questão do Lula livre e tal, né? Antes dela falecer, ela já estava assim, né? E a minha família, ela é dividida, como toda família, né? Tem o pessoal da direita e o pessoal da esquerda. Com certeza. O pessoal da direita, por exemplo, meu pai, ele militou muito, ele tinha muito contato com a esquerda no país. Meu pai. Ele na época do golpe militar, nós éramos visitados dioturnamente, cara, pelo exército de Miranda, porque o meu pai recebia material dos partidos comunistas. Ele era trabalhador ferroviário. Sim. E tinha contato, né, com a organização dos trabalhadores. E o PCB, o PCdoB, os partidos daquela época, não existia PT ainda, né, ele recebia muito documento. E ele sempre era vigiado sobre essa questão. Né? Aí minha mãe, voltando aqui, né, agora em 2017, no leito dela, e eu preocupado, Lula preso, né, o que nós vamos fazer? E o PT discutia mesmo, nós vamos lançar o Lula mesmo preso. Aí eu cheguei nela, bem assim, próximo, e perguntei, falei: mãe, é o Lula? Ela falou: filho, é o Lula, temos que continuar com o Lula. Aquilo, sabe, até meu irmão, que é de direita e tal, meu irmão chorou ao ouvir aquilo dela, sabe? Ela falou no leito ali no hospital da Unimed, né?
próximo do Parque dos Poderes, tem um hospital da Unimed ali. E lúcida, né? É lúcido. Eu me lembro, ela faleceu... Porque só de indicar o Lula, afirmar Lula, já demonstra toda a lucidez. Né? E aí, eu e o meu sobrinho, que inclusive é filiado ao PT lá em Miranda, é do diretório municipal lá, nós ficamos emocionados, choramos muito, sabe, ali no leito dela. Aí ela pedia para ninguém chorar, que ela não podia, que ela estava muito frágil, fragilizada. Ela já sabia que ela estava aguardando, né, o chamado para partir desse mundo aqui. Ela estava bem consciente. Inclusive nós pedimos, ela estava sofrendo demais, a gente falava para os médicos, não exige muito do corpo dela não, porque, né, mas enfim, com certeza. Né, mas ela teve a capacidade de falar sobre essa questão. Aí, Divonir, né, voltando, essa guerreira, eu fui para Bauru, né, para estudar meu ensino médio lá, e aí minha mãe estava com muita saudade. Quem morava com ela, meus outros irmãos mais velhos tinham todos casados, era eu e um menor, né? E aí ela falou, eu quero ir para Campo Grande, porque o teu irmão também precisa estudar, e vem para cá, porque Campo Grande hoje tem todas as faculdades, então vem aí de Bauru para cá. Tinha visão. Tudo. Nossa. Aí nós viemos aqui para Campo Grande, nós moramos aqui perto, no bairro Taveirópolis. Ali atrás do José Antônio Pereira, aquele colégio que tem ali no Jape. Sim. Rapaz, eu andava ali no Jape, ali, né, onde tudo é asfaltado ali, não tinha asfalto, não. Em 77. Era tudo areia. Tudo areia. Eu pegava um ônibus chamado Gato Preto. Maringá Leblon, Gato Preto. Maringá Leblon, verdade. Ou o circular. Eu comecei a estudar e naquela época eu veio para cá e eu arrumei um emprego no comércio. Eu trabalhei na Eletrônica Concorde, no comércio. Venda de peças para televisão, para rádio. Sim. Né? E eu comecei e fazia cursinho. Existe até hoje, né, Gustavo? Existe sim. Existe, Olha que legal. Que legal. Era uns gaúchos, uns alemães, uma senhora bem loira, que eu não me lembro o nome dela aqui. Ela me arrumou um emprego, que eu fui lá, falei, eu estou vindo de Bauru, estou morando aqui, eu preciso trabalhar, que eu preciso de custear meus estudos. Ela gostou do papo que eu tive com ela. Aí ela falou, olha, eu vou te colocar, mas você vai entrar primeiro aqui na reposição de estoque. E aí a minha história aqui em Campo Grande começou aí. Como repositor. E aí depois eu fui, logo que eu comecei a aprender a conhecer as peças de televisão, porque agora a televisão não tem nem peça, né? Não. Hoje chip, né? Hoje você troca a televisão. Troca a televisão. O cara está cansado, você manda, né? Aí, Dil, o que eu fiz? Arrumei esse emprego e fui trabalhar, cara. E fui estudar. Eu saía esse horário, 18, 17 horas, e ia para o cursinho. E o cursinho, cara, você tinha que ir correndo, porque você tinha que pegar fila. Porque preparatório para o vestibular naquela época, se você não fizesse cursinho, você não disputaria uma vaga nas faculdades. E aí eu fui para lá, eu fiz o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz, depois que eu terminei, eu passei na faculdade de Direito, chamava FUC+. A Maria Helena estudava lá, ela fazia psicologia. Maria Helena, diretora do sindicato. Sim. E aí eu entrei na época, ela entrou em psicologia, e eu fiz Direito. Eu conheci a Maria Helena lá. E terminei minha faculdade e tal. Formado em Direito. Em Direito, sou formado em Direito. Mas não sou advogado. Eu não tirei a minha OAB. Mas eu tenho um guri que tem OAB, que é um estouro. Entendi. Ele falou, pô, pai, você... Né? E ele perguntou para mim, eu falei, não, eu não vou te influenciar em nada. Você que vai escolher o que você quer da tua vida. E ele formou. Eu sou casado com uma professora, né? Me casei aqui em Campo Grande, casei com a professora Jane Laura. Quanto tempo? Tem 35 anos de casamento. Ela já merece uma placa, hein? Olha, carregar uma mala dessa, Giovanni, eu vou te falar. Já merece uma placa. Não está merecendo, Gustavo? Não é fácil, né? Então, Giovanni, o que ocorre?
A Laura me deu 2 filhos, rapaz. O João Vitor, de 21 anos. O advogado? Não. O João Vitor, ele está fazendo psicologia. Está fazendo, não terminou ainda. E o Matheus está em Brasília. Ele é funcionário do Ministério do Desenvolvimento Agrário e ele é formado em Direito. Ele é responsável pela área de jurídica da Conab. Olá, veja bem, você percebeu a importância dessa nossa introdução? Porque para a gente entender esse cara magnífico que você é, entendeu? Nós tivemos que puxar lá do seu Molina, se juntando com a dona Elizabeth, para chegar no hoje, já está aí nos 2 meninos e coisa e tal. Isso é uma coisa incrível. Não, incrível. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Não, tranquilo. A minha vida, assim, sabe, e eu adoro a minha família, sabe, apesar de ela é uma família, assim, plural. Nós temos todas as matrizes políticas. Sim. Tem um da extrema-direita, um bolsonarista lá, tem um do centro e tem eu que sou da esquerda lá. Mas da esquerda era eu, meu pai, minha mãe e um irmão meu. Né? O resto é de centro e de direita. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Pode falar, que eu estou à sua disposição. E pedir uma gentileza para você. Pode falar. Falando em família, eu tenho uma irmã, certo. a Rose, né? Não vou dizer para você que ela é bolsonarista, mas ela é direita. Certo. E ela está fazendo aniversário hoje. E eu queria que o presidente do diretório do PT desejasse a ela um feliz aniversário. Vou mandar para ela de presente. Tá bom. Rose, olha aqui, ó. Eu quero desejar para você tudo de bom na sua vida, viu? Que Deus te dê muita saúde, te proteja e muita luz para você, meu amor. Você é irmã de um companheiro meu que eu tenho uma estima muito grande. Quero que você continue sendo essa guerreira e que Deus te faça feliz através do seu esforço, né? Você não pode jogar tudo nas costas de Deus, porque todo mundo aqui na terra joga nas costas de Deus. Sim. Você imagina, Deus não... Então você tem que se esforçar. Verdade. Mas muita luz para você, muita felicidade. Obrigado. Minha irmã é linda, é guerreira, como você disse. Tem 2 filhas maravilhosas. Que bom. Formadas, uma delas também formada em Direito. Olha, que bom. Então, desejo a você, minha irmã, um grande beijo. E saindo daqui, vou passar para te dar um abraço. Isso, parabéns. Agamenon Rodrigues, eu quero que você faça daquele seu jeitão, com aquela capacidade, com aquele conhecimento que você tem, você faça para a gente, para a nossa base, uma variação de conjuntura desse momento que a gente está vivendo. Gil, eu quero primeiro, eu conheço vocês da época do Sindesprev. Então a minha formação passava muito pelo Sindesprev. Eu era ali na praça aqui da Uana. Sim, na Rua do Padre. Na Rua do Padre, justamente. Então quando eu saía por ali do trabalho, eu ia para lá, ficava até 10 horas da noite. Naquela época o povo ficava no sindicato até tarde, discutindo política, fazia roda de conversa, uma cervejinha, que ninguém é de ferro. Naquela época só tinha Skol, né? Então era só Skol, né? Então a gente ficava ali batendo um papo, discutindo a conjuntura. Mudou muito, né, Diogo? O mundo mudou demais, né? E naquela época nós estávamos ali construindo a CUT, construindo o PT, né? As relações de trabalho mudaram totalmente, né? Hoje o mundo é um mundo voltado aí para o avanço tecnológico, né? Se você for pegar aí o pessoal do INSS, hoje uma sala que tinha 20 funcionários, com certeza, tem 2 ali e tal, abre o computador e tem gente que fica em casa, né? Com certeza. Só respondendo os questionamentos. Depois da pandemia tem gente que não voltou mais. Não voltou mais, e é verdade. Então nós precisamos, nós da classe trabalhadora, entender um pouco o mundo que está falando. Mas primeiro, eu queria dizer o seguinte, uma coisa que nós não podemos esquecer, Diogo,
e nós vivemos num mundo de classes. É a classe trabalhadora e a patronal. Isso nós não podemos esquecer jamais. Isso aqui não é uma questão de esquerda e direita. Com certeza. Isso aqui é sociologia, é você fazer uma leitura do mundo como ele é. Né? Então, o trabalhador não pode esquecer. E você ter um entendimento de que classe você pertence. Classe, não tem nada. O lado nosso é o lado do trabalhador, da trabalhadora. Está entendendo? E nós aqui, você da base, você da direção, hoje é Sindicep, né? Sindicep. Então, do Sindicep tem que entender isso. Você pode ter divergência com a diretoria do sindicato, não gostar de alguém da diretoria, mas você não pode deixar de apoiar o sindicato. Definitivamente não pode. Está entendendo? É um instrumento importante da classe trabalhadora. Talvez o único instrumento que a classe trabalhadora ainda tenha. Quando da ascensão, né, aqui do fascismo, o que eles fizeram no país? O primeiro ataque foi em cima dos direitos dos trabalhadores. Né? O que? Questionou os sindicatos, tirou vários direitos dos sindicatos, direito de recolher. Né? Eu vejo assim, eu fico muito triste quando eu vejo um trabalhador, né, que eu não vou recolher do sindicato. O que o sindicato está fazendo isso? Como que é isso? E outra coisa, só se preocupa com aumento salarial e não discute política. Eu ia falar para você, hoje o sindicato parece que é uma coisa só para finanças. Não é. O sindicato é para defender os direitos dos trabalhadores, defender a política daqueles partidos, né, daqueles cidadãos que são aliados aos trabalhadores e às trabalhadoras. Né? O trabalhador do sindicato tem que exigir, por exemplo, da direção do sindicato, formação política, para você ter conhecimento. E aqui, Giovanni, parabenizar vocês de ter esse instrumento importante dessa rádio aqui. Vocês têm que estar dialogando dioturnamente com os trabalhadores. Com certeza. Está entendendo? Para esclarecer, né, o que é feito, o que o setor patronal faz hoje no país. Né? Por exemplo, eu vi trabalhador na época, né, que houve esse ataque violento contra o governo do presidente Lula, derrubando a presidenta Dilma. Cara, eu ficava muito triste. Eu via trabalhador rico falando mal de um governo do PT, é natural. Né? É natural. Está fazendo o papel dele. O papel dele. Mas quando você vê um trabalhador, uma trabalhadora, né, defendendo um rico, o rico, né, é lamentável. Então, na época da Dilma, eu verificava aqui, na época que foram para cima do Lula, chegaram a prender o presidente Lula, né? E a gente falava, olha, nós do PT íamos para a rua, a gente quase apanhava, eu cansei de companheiros meus me tirar eu ali no Mercadão, eu encontrava ali um monte de gente da direita, né? Esses ladrão, seus vagabundos, não sei o que e tal. E eu ia para cima para discutir, né, com o cidadão o que estava acontecendo no país. Né? Nunca correu do debate. Né? Não, eu não corro do debate, né? Mas um debate tranquilo, um debate que você pode dialogar com a pessoa, né? Esses fascistas que tem aí não dá para conversar. O cara apela, quer matar, quer bater, não é da nossa índole. A esquerda sempre ela esteve disposta a fazer um debate de projeto. O que você defende, você defende. Nós, do Partido dos Trabalhadores, desde o nascimento do nosso partido, nós tivemos um lado. É o lado da redistribuição de renda, porque nós não podemos, um país tão rico como o nosso, você ter concentração de renda. E ter um povo tão pobre, né? Tão pobre. O presidente Lula, o projeto do presidente Lula é um só: distribuir a renda, diminuir o espaço na sociedade que existe entre o mais rico e o mais pobre. E André, você sabe o que eu acho interessante nas gestões do presidente Lula? Né? Esses dias até me disseram aí, numa breve conversa, não vou dizer nem um debate,
né? Mas uma discussãozinha pelo celular com uma pessoa conhecida, né? E falando justamente sobre isso, a pessoa me disse que o Lula é herdeiro do Getúlio Vargas. E é verdade. Pai dos pobres, não é? E é verdade. Aí eu questionei para ele o seguinte, eu em partes até concordo, sabe, Gustavo, em falar que o Lula herdou essa questão que é o pai dos pobres. Mas se você prestar atenção, o Lula ele governa para o rico, para o milionário, para o bilionário, para o banqueiro, para o fazendeiro, para o trabalhador, para o pobre e para aquele que está miserável. Mas por que isso, Giovanni? É isso que vai diminuir as diferenças. Claro, porque a partir de que você tem a possibilidade da distribuição de renda, porque isso aí você dá oportunidade, por exemplo, o comércio vender mais. Se você distribuir renda, né, o trabalhador tem acesso a mais recursos, você vai ter capacidade de comprar. O final de semana você ir no shopping com a sua esposa. O shopping não é um lugar só de rico. Não. O shopping é um lugar de toda a sociedade, né? Você vai ter capacidade de ir lá fazer sua compra. Agora mesmo, o presidente da República estendeu agora, né, aquela possibilidade de fazer o desconto no Lerite, né, para a iniciativa privada. O consignado, né? Pra você ter uma ideia, agora, assim, com 3 dias que os bancos abriram para consulta, tinha 40 milhões de consultas. Porque o trabalhador da iniciativa privada pegou esse consignado e foi fazer um trabalho. E o que é mais importante, ele é orientado, sabe, Diogo? Ele é orientado. Não é você chegar lá, pegar. O cara fala, olha, você quer para quê? O que você vai fazer? Porque os juros são baixos, não é o juro de mercado. É um juro que dá condições para o trabalhador quitar. Então, a orientação do governo nosso é o seguinte, falar, olha, isso aqui é para você pagar a sua dívida, para você ter mais possibilidade de adquirir mais bens, mais para frente. Então agora vamos pagar a sua dívida. Dá uma estabilizada, dá uma equilibrada. Pagar de que forma? Porque se deixasse o trabalhador, a trabalhadora, refém dos bancos tradicionais, ele nunca pagaria a dívida dele. Não ia pagar. Então o governo nosso, o governo através do presidente Lula, o que ele fez? Ele chamou os bancos e disse o seguinte, olha, nós damos garantia, pode dar o crédito para o trabalhador pagar a sua dívida, que nós damos garantia. Ele dialoga com todo mundo. Todo mundo, os bancos aceitaram imediatamente, porque o banco ele quer garantia. O presidente Lula deu essa garantia, falou, não, pode atender o trabalhador da iniciativa privada, assim como a gente faz com o serviço público, pode estar tranquilo que o nosso governo vai garantir. E está lá, 40 milhões de pessoas já tiveram acesso, já consultaram, estão pesquisando, né, para que a gente possa fazer. Então, o Giovanni e companheiros aqui do Fala com a Base, do nosso índice, os nossos governos é um governo que procura dar condições para o nosso país voltar a crescer, voltar a dar possibilidade, investir na possibilidade de toda a família colocar seu filho na escola pública, mas uma escola pública com qualidade, né? Melhorar o atendimento do SUS, né? Que é importante. Você vê por que é que o governo da Dilma foi derrubado, deram golpe na Dilma, né? Inventaram um termo que nem hoje nem existe, né? Um termo que agora eles reconheceram que não tinha nada a ver, chamadas pedaladas. O que é pedaladas? Agora nem eles sabem explicar o que é pedaladas. O que aconteceu? Mas você sabe por quê? E o pior é que logo em seguida oficializaram das pedaladas. Não, aí eles começaram a praticar, né? O que aconteceu, Giovanni? Trabalhadores e trabalhadoras aqui ligados ao Sincero. O Brasil descobriu, ricas poços de petróleo dentro dos mares nossos.
lá no chamado pré-sal. Sim. Aquilo ali traria para nós, né? Nós estaríamos superando todas as nossas dificuldades em produção de petróleo. Nós iríamos ser país igual os árabes são, né, ligados da OPEP. O que fizeram? Quando descobriram aquilo? Por quê? E mais, eu quero falar aqui para você, trabalhador. O presidente Lula, a presidenta Dilma, ia dar uma capacidade enorme ao SUS para financiar o SUS e financiar a educação no nosso país. E não é só para o filho do pobre, para toda a nossa sociedade. E isso ia trazer uma certa independência para o nosso país. Com certeza. Mas, né, um país que a gente denomina de império, que é os Estados Unidos, verificando aquilo, organizou uma política contrária ao nosso governo. Por quê? A liderança do nosso governo aqui na América Latina, através do presidente Lula, através da presidenta Dilma, incomodou os Estados Unidos. Aí o que ele formou? O que eles fizeram? Formou aqui um bloco de políticos que defendem os interesses dos Estados Unidos, né? Pessoal do PSDB, do MDB, do PP, né? Do União Brasil. Então eles formaram isso daí. O que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: olha, se nós permitirmos a exploração do pré-sal por parte da Petrobras, nós não vamos segurar esse pessoal da esquerda aí, nunca mais. E restaram para ele o quê? O caminho do golpe, que foi quando, né, foram para cima da presidenta Dilma, e até de uma forma, porque a Dilma foi a primeira mulher a governar o país, né? Usaram de violência contra a mulher, né? De uma forma misógina, atacaram, né, a moral da presidenta Dilma, mas ela suportou, sabe por quê, Giovanni? Porque ela foi uma mulher que lutou muito na época da ditadura, né? Ela comandava partidos, ela era liderança, né? Então eles pegaram uma mulher com muita fortaleza, uma guerreira. Agora mesmo, né, os BRICS, não sei se todo mundo sabe, mas o BRICS é formado pelo Brasil, né, pela Rússia, pela Índia, né, pela China e pela África do Sul. Que também, né, assusta os Estados Unidos. Ela está presidindo pela segunda vez um dos maiores bancos do mundo, que financia a produção na China, na Rússia. Agora, há 3, 4 dias atrás, ela foi reeleita presidente desse banco. Nossa. A presidenta Dilma, aquela que eles falavam que era incompetente, está financiando até obras nos Estados Unidos, na China. Está dando show. Então, a nossa presidenta Dilma, ela foi, né, apiada do governo por conta da competência do governo que ela presidia, né? Foi um golpe que nós sofremos, porque ela ia ter investimento muito. E mais, né? Aí eles inventaram, não contente, inventaram a Lava Jato para acabar com a Petrobras. Por quê? A Petrobras era uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? Uma empresa petrolífera do mundo. E aí o que eles fizeram, Giovanni? Eles procuraram o quê? Fazer o quê? Né? Buscar, a Petrobras tem corrupção. Rapaz, se você levar a fundo, todo lugar tem problema. Mas o que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você acha um problema de corrupção, você não ataca a empresa. Você vai buscar quem está praticando aquele delito. O corrupto. O que eles fizeram? Não. Como era uma orientação vinda dos Estados Unidos contra o nosso governo, eles quebraram a Petrobras. Foram para cima da Petrobras, arrebentaram a Petrobras. Aqui mesmo, um exemplo claro, quem conhece bem Mato Grosso do Sul, né? E eu sei que o SINCEP é muito forte ali na região do Bolsão, Três Lagoas.
lá teve que paralisar, né? Uma das maiores indústrias de fertilizantes do mundo, que está sendo construída agora, está sendo retomada na cidade de Três Lagoas. Falando nisso, nossa liderança na região do Bolsão e diretor nosso é um cara que você conhece, Nivaldinho. Nivaldo sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Um abraço aqui para o Nivaldo, grande Nivaldo, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ele tem uma história de dedicação ao Sincep enorme, sabe? Sim. Então, voltando aqui, o Nivaldo, não acredite em mim não, pergunta para o Nivaldo. Eu fui lá, porque eu era assessor do Sindicato da Construção Civil, quando estavam construindo lá. Nós chegamos a falar lá, Giovanni, para 8 mil trabalhadores, 10 mil trabalhadores, porque tem a fase ali de construção, né, da indústria, que ocupa a indústria da construção civil. E nós tínhamos que colocar, que era uma potência, pois os caras vieram, rapaz, não permitiram. A construção de navios. Agora o presidente Lula retomou todas essas indústrias, milhares de trabalhadores no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, pegaram os estaleiros lá que constroem os navios e acabaram com tudo. Você não acaba com a indústria, você procura saber, tem alguma coisa errada? Nós defendemos quem que ir atrás para saber quem que errou. Pega essa pessoa que errou atrás, processa, se é preciso prender, tem que prender. Aliás, países bem-sucedidos do chamado primeiro mundo só chegaram que estão com a industrialização equilibrada, entendeu? Não é? Claro! E pessoal, tudo isso daí, esse dinheiro que vinha do pré-sal, era também para sustentar a nossa previdência. Porque nós temos que reconhecer que o mundo hoje está envelhecendo. Sim. E a conta não fecha por conta do número de pessoas que se aposentam. Não é? Nós, trabalhadores, temos que reconhecer. Podemos também ficar só apontando para o governo. O governo está... Não. Hoje, o mundo inteiro está preocupado com a previdência. Não é só o Brasil, não. O mundo inteiro ele busca saídas de como vai fazer com a previdência. A Europa, os Estados Unidos, na China, enfim, aqui na América Latina, né? Mas você não pode condenar. Uma das formas que o presidente Lula estava buscando era financiar a nossa previdência através do pré-sal, o que seria muito dinheiro. E o que eles fizeram? Derrubaram a presidenta Dilma através do Temer, né, que é um golpista, que era vice da Dilma, virou as costas para a Dilma, derrubaram a mulher. E o que aconteceu? Entregaram os nossos postos de petróleo para as empresas internacionais. Nossa. Venderam parte da Petrobras, né, que agora a gente está retomando. Então, o trabalhador, ele tem que acompanhar. Outra questão, por que esse instrumento aqui que nós estamos usando, essa área é importante? Pessoal, não acredite assim de olhos fechados no que você recebe do Jornal Nacional. Não pode acreditar ali. A Globo, ela é um instrumento, né, da patronal. Toda vez o Brizola falava uma coisa: se a Globo está de um lado, eu estou do outro. Está entendendo? Eu não caio nas conversas da Globo. E ele derrotou a Globo 2 vezes, Giovanni, no Rio de Janeiro, o Brizola. Grande Brizola, viu? Um grande homem, que inclusive agora surgiu nos Estados Unidos. Esse marcou o mundo na história, né? Na história. Ele foi um dos caras mais perseguidos pelos Estados Unidos aqui no Brasil. Era uma pessoa que era diuturnamente vigiado pela CIA, né? Então, o Brizola, ele falava, né? Não podemos acreditar piamente nos veículos de comunicação. Aliás, no período aqui dos golpes aqui, sucessivos aqui no nosso governo, nós tratamos a imprensa assim como o PIG, né? É o partido da imprensa golpista, né?
Então, aí eu quero voltar aqui e dizer da importância desse instrumento, né, que o Gustavo e você dirigem aqui do Sincero. Agora, meu irmão, dentro disso que você está falando, eu sinto na gente, eu digo, na nação brasileira, que na sua maior totalidade é formada por trabalhadores, de gente simples e humilde. Mas eu acredito que é o seguinte, a gente ainda pega numa coisa, na questão da politização. Você sabe? Tem razão. Por quê? Eu já acredito que isso é uma coisa meio que encaminhada. Sabe? Você recebe lá uma mensagem no seu celular. Gustavo Monge te adicionou no grupo da Arara Azul. Beleza, tranquilo, vou me adicionar nesse grupo da Arara Azul, coisa e tal. Logo em seguida já vem uma outra mensagem. Nesse grupo é proibido postagens de ordem pornográfica, joia, beleza, tranquilo, entendeu? É proibido discutir religião, é proibido discutir futebol e mais proibido ainda discutir política. Não vamos falar do que desse grupo, então. Você está entendendo? Se você não pode... se você não discute política, você não vai se politizar nunca. Giovanni, eu quero te agradecer você levantar esse ponto. A primeira coisa que a classe dominante faz com os trabalhadores é afastar ela da política. Dizer que a política é um instrumento ruim, que só corrupto, né, pessoas sem caráter que vai para a política. Pessoal, isto é uma mentira, uma armadilha imensa, né? Todos os poderosos, a patronal, os super ricos, eles estão dentro do partido político. Basta ver no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sempre de 513 na Câmara, de 513 parlamentares, tem apenas 139 que votam os trabalhadores. 139 de 513. Representantes do povo. Eu te pergunto, como que é isso, Agamenon? Mas os trabalhadores são a maioria. É por conta da manipulação. Por quê? O que eles fazem com a classe trabalhadora? Não mexe com política, não. Política não presta. Não vai, não. Aí você pergunta para ele, se ele não tem um partido, você pergunta para ele, o que ele vota? Eu voto no PSDB, eu voto no PP, eu voto no... Ele não vota nos partidos que defendem os trabalhadores. E uma outra característica... Não faça isso, trabalhador. Participe de um partido. Eu não estou falando que você tem que ir só por PT. Sim, tem outros partidos. Eu sou presidente do PT, mas não estou aqui não. Eu quero que você participe da política. Eu só vou contar aqui, antes de você fazer essa pergunta, foi na época da polarização. Eu falava com os companheiros da CUT, né, que eles tudo com medo, porque a extrema-direita é muito forte, e eu falava, não, gente, nós temos que abrir o sindicato para fazer o debate. Não, mas lá está cheio de bolsonarista. Eu falei, não, chama eles, porque nós temos que dar responsabilidade. Vai lá e defende a esquerda para com eles. E deixa eles colocarem a proposta deles. Não, eles não querem colocar, mas constrange. Tem que abrir um debate e respeitar. O cara do Bolsonaro, bota ele lá. Agora, desde que ele faça uma discussão sadia. Tá entendendo? Sem mentira, respeitosa, defender as propostas deles. Eu acho que as direções do sindicato têm que fomentar isso aí. Por que, Divanil? Eu tenho certeza que aquele que é de esquerda, ele está com a verdade. Ele está com a verdade. Você está entendendo? Porque nós vamos defender o lado do trabalhador. Tem que botar ele na roda para ele defender que lado que ele defende. Porque ele vai defender a patronal. Por isso que eu acho que o sindicato tem que abrir para a sua pauta política. É um alerta que eu faço aqui para os dirigentes. É de fundamental importância. Eu sei que muita gente vai criticar aqui a nossa fala,
Está entendendo? Aqueles conservadores, mas eu quero falar com você, né? Que é conservador, e falar com você também que não é. O debate político sadio, saudável, tem que fazer. Porque política, gente, não é só política partidária. Você tem que discutir a saúde do teu país. Está entendendo? Discutir a roupa que você veste, a educação. Por exemplo, agora estão atacando o governo do presidente Lula por conta dos preços dos alimentos. Mas ninguém discute por que está acontecendo isso. Falta de politização, eu não entendo por quê. Mas é isso que é a função do sindicato, trazer. Por exemplo, você aqui, inclusive eu oriento você a trazer algumas pessoas, até para discutir esse tema, alguns economistas, por conta do quê? É simples, pessoal. O grande empresariado do Brasil, por exemplo, os donos da carne, hoje ele prefere exportar do que atender o mercado interno, porque ele vai ganhar mais dinheiro exportando a carne. O dono dos ovos. Os Estados Unidos não pegou por conta lá da loucura do Trump. Ah, então não é culpa do Lula também. Não. Você está entendendo? Então essa questão, o que ocorre? O dono dos aviários, ele fala para o governo, não, nós vamos exportar porque... Cada está pagando em dólar. Está entendendo? Então, pessoal, uma cartela de ovo nos Estados Unidos está R$60. Aquela que você compra aí por 20 ovos, você está entendendo aqui no Brasil, lá está R$60. Como é que o cara não vai comprar, não vai vender para os Estados Unidos? Com certeza. O México está sofrendo a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, os quartéis de tóxico, agora eles estão vendendo ovos que eles vão ganhar mais com isso na fronteira. Mas é isso que eu quero dizer para você. Por que eu acho que quando você percebe que as pessoas estão tentando afastar o trabalhador da política, ele está levando esse trabalhador numa armadilha? Por que eu acho isso? Por que eu penso isso? Porque é o seguinte, você pode perceber, Agamenon, que a mesma pessoa que fala bem assim, gente, não, vamos largar a mão de política, não vamos discutir isso só dá nojo, isso só dá briga, isso só dá desavença, nós estamos tão bem aqui, coisa e tal, todo mundo concorda com essa pessoa. Mas no dia a dia você vai ver todas aquelas pessoas que não querem discutir política, porque tem raiva, porque tem nojo, porque tem ódio, vão consultar essa mesma pessoa. Olha, o que você acha disso? Ele fala, não, vai por aqui, você vai por ali, vocês dois vão por aqui. É justamente isso. O que eles fizeram, o capital? Hoje o capitalismo ele não tem uma resposta para a crise mundial. Né? Os grandes países capitalistas do mundo, não tem. Eu quero falar com você, trabalhador, trabalhadora. Está oferecendo para o mundo duas coisas: guerra e miséria, desemprego. Eles não têm alternativa ao capitalismo. Eles estão impondo com a miséria e com a guerra. Olha o que estão fazendo no Oriente Médio, com a Palestina. Agora, lá na Europa, a mesma coisa, né? Insuflaram a Ucrânia, que não tinha possibilidade de uma guerra com a Rússia, para quê? Para vender armamento. Né? Está sempre assim, né? Então, o que eu quero dizer para E vocês? junto com o armamento já aproveita para vender a munição também. Então, os grandes países capitalistas, eles não têm alternativa para a crise. Né? A alternativa que a gente aponta da redistribuição de renda, né? A alternativa de desenvolvimento dos países médios do mundo é a saída da crise. É a saída da crise. Você tem que dar condições, né, do mercado que você tem, como o presidente Lula está fazendo. Olha, você tem que oferecer condições para o trabalhador criar um mercado. E para que a nossa indústria interna, nosso comércio interno venda. Né? Mas a elite não permite isso. Os grandes países não querem isso. Eles querem continuar tendo
né, um setor da humanidade aí sendo massacrado, né? Porque você tem um exército de desempregado, toda hora que você quiser baixar o salário, o que você faz? Você recorre àquele trabalhador que está ali. Não, você está desempregado, vou mandar fulano embora, que ele foi para a greve, não quer mais agora, e vai lá buscar. Então, essa que é a lógica do capital hoje. Nós precisamos ficar atento, né? Ficar atento a essa questão. Você, trabalhadora aqui ligada ao SINCEP, né? Vocês são da área de seguridade social, né? Nós temos hoje 28, 29 órgãos. Olha aí, então, importantíssimo então a base de vocês, né? Eu gostaria, sinceramente, agora falando um pouco sobre a conjuntura, de vocês darem uma oportunidade ao governo do presidente Lula. O presidente Lula, ele está refém de um Congresso Nacional corrupto, né? Um Congresso Nacional de extrema direita contra o trabalhador, né? Contra o trabalhador. Vocês precisam de ajudar o presidente Lula a governar esse país. Eu estou dizendo isso daí porque senão nós vamos sacrificar muitas gerações de hoje. Muitas gerações. O presidente Lula agora ele mandou para o Congresso Nacional, gente, uma pauta dizendo que ele não quer cobrar imposto de quem ganha até 5 mil reais. Hoje os bolsonaristas, a extrema-direita, é contra. Está se organizando para votar contra essa proposta. E já estão esparramando que isso vai quebrar o país. Quebrar como, gente? Você sabe por que eles estão falando que vai quebrar? É porque o presidente Lula quer cobrar imposto de renda de quem não paga. De quem não paga. Olha, vai ser beneficiado em torno de 200 milhões de pessoas com essa atividade, contra 141 mil que não querem pagar imposto, que são os super ricos. O trabalhador não pode cair nessa conversa, gente. Nessa questão, por exemplo, eu sou funcionário público, assalariado. Muito provavelmente tem um super rico aí que paga muito menos IR do que eu. Totalmente. Se você for equiparar o que você paga e o super rico paga, o super rico compra um iate, não paga imposto. Você compra um carrinho, você paga imposto. Todo ano. Então, agora, você sabia que eles tinham dinheiro nos chamados paraísos fiscais? Eles não queriam pagar. Então, o que ocorre? O presidente Lula foi lá e falou, não, vai ter que pagar. Nós precisamos de financiar as universidades, para o filho do trabalhador poder trabalhar, ir formar, se capacitar. Essas questões vocês têm que procurar saber. E quem pode passar essas informações são esses instrumentos como a Rádio SINCEP. Não é o Jornal Nacional, não é o Jornal da Record, não é o Jornal da Bandeirantes. Está entendendo? Quem vai fazer esse debate aqui vai ser esse instrumento. Inclusive, eu vou parabenizar a direção do SINCEP por conta desse instrumento e vou pedir para que aqui crie mais programa. Com certeza. Você está entendendo? Para que você chegue até o trabalhador. A ponto de vocês também abrir uma live para eles fazerem perguntas. Não, mas nós já estamos com esse projeto em mãos. Nós queremos aqui, no futuro, talvez numa próxima vinda sua, eu tocar aqui, você está fazendo a sua avaliação, eu não estou aqui pulando de tal, lá de Mabiraí. Eu quero vir aqui fazendo a pergunta pulando de você está entendendo? Eu quero vir aqui, eu quero ajudar nesse sentido. Com certeza. Você pode contar comigo. Eu estou deixando agora a direção do Partido dos Trabalhadores. Nós temos eleições agora em julho. E eu quero ficar à disposição do movimento social, do movimento sindical. Eu quero ajudar nesse sentido de construir. Olha, sindicato que não investir em comunicação vai perder.
está fora, porque o trabalhador vai ser entregue, né, a essas grandes redes patrocinada pela extrema-direita, porque quem patrocina a extrema-direita é o grande capital. Divanir, eu quero falar um pouco sobre o seguinte. Você sabe que aqueles que tentaram o golpe em 8 de janeiro no nosso país, comandado pelo ex-presidente da República, que eu não quero nem citar o nome dele, está entendendo? Estão sendo julgados pelo judiciário brasileiro. Pela primeira vez, Se tornaram réus agora, pela primeira vez, generais de 5 estrelas foram para o banco dos réus. E eles estão aí com a narrativa deles, que quem foi naquele 8 de janeiro, lá naquela quebradeira lá que eles fizeram lá, em todos os prédios lá, um prejuízo enorme, foi velhinha, criança. Velhinhas com Bíblia na mão ainda por cima. Você já pensou? Pessoal, agora no julgamento, o Alexandre de Moraes mostrou. Vários livros, né? Não, era dos que estavam presentes lá, 30 e poucos tinha 70 anos. Né? Aí a maioria era de 40, 30, Jovens. eram jovens, pessoas, e outra coisa, e todos com aquele blá blá blá. Não, meu fulano não sabia. Como é que você não sabe? Você embarca um ônibus, você não sabe para onde você vai? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós entramos nesse setor dessa conversa. Eu, na minha maneira de ver, acompanhando aí Desses fatos, desde a posse do presidente dos Estados Unidos, entendeu? Eu vejo que a democracia dos Estados Unidos é uma democracia já longeva, não é? Claro, entendeu? Eu vejo uma democracia ameaçada. E se a democracia num país que é considerado há muito tempo o mais soberano desse planeta está ameaçado, com isso eu sinto que as outras democracias também estão. Então eu pergunto a você, se por acaso a nossa democracia hoje ela perder estabilidade, quanto tempo a gente leva para se levantar novamente agora? Nossa Senhora, eu que sou cristão, eu rezo todos os dias para que isso nunca mais aconteça no nosso país. É um retrocesso enorme. Por quê? Pessoal, a falta de democracia no país vai ser a falta de saúde para teu filho, a falta de educação para o teu filho. É um retrocesso enorme para o país. Você não vai ter liberdade de escolha no seu país. Em quem você queira votar. Estou falando votar na esquerda. Ninguém você votar. Porque tudo vai ser nas mãos do ditador. Inclusive a liberdade de expressão. Não, isso aqui que está acontecendo agora aqui. Para dessa eu já atingiu uma de Não, a pancada aí é minha forte. Nós já saímos daqui já dentro do camburão. Não, aqui para aguentar a rachada só o Gustavo. Só o Gustavão. Não sei se vocês conhecem o tamanho do Gustavão, pessoal. E nós temos que mostrar o Gustavão. Então é o seguinte, pessoal. Eu quero colocar para vocês, né, o que está acontecendo. Como eles não têm alternativa, o neofascismo, porque o capital, na época de crise, como Giovanni, eles não querem a redistribuição de renda, não querem pegar o bolo do capital e distribuir um pouco para aqueles trabalhadores que necessitam. Não querem uma nação bem informada, não querem uma nação industrializada, bem informada, politizada, com universidades que pensam, que produzem ciência. Como eles não querem isso, eles oferecem a face mais perversa do capital, que é o fascismo, que é a ditadura. É isso que esse grupo comandado pelo ex-presidente da República tentou aqui no nosso país. Aí eles ficam com aquela lenga-lenga, a urna eletrônica. Até agora eu não sei o que eles vão fazer. Porque ontem o Trump,
elogiou para o mundo inteiro, dizendo o seguinte: nós aqui dos Estados Unidos temos que copiar o Brasil. Diz que vai fazer uma reforma. Uma reforma lá No sistema dele. do sistema, acabou com o discurso do ex-presidente da República, né? O Capiroto, está entendendo? O Capiroto falava que a urna eletrônica, né, ela era o quê? Não funcionava e que fraudava. Constado que os senadores que apoiaram ele foi eleito, nenhum fala que foi fraudada a eleição dele. Só a eleição do Bolsonaro. Você já viu algum senador que foi eleito falar: eu ganhei a eleição, a minha eleição não foi fraudada? Não, eles não falam. Mas, cara, ele ficou 4 anos como presidente. Correto? Correto. Na carreira política dele. Mas antes de ser presidente, ele teve toda uma carreira política para trás. 36 anos de Congresso Nacional. Se elegendo nesse sistema. Esse sistema. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Agamenon, me diz o seguinte: eu tive junto com você a questão de 2 meses atrás, se não me engano. Acho que menos, né? Ali na Cristo, na sede do Sintel, não é? Um abraço aos companheiros do Sintel. Isso, o companheiro Jefferson, né? Os companheiros Jefferson, que abriu as portas. E ali foi um encontro maravilhoso, pessoas preocupadas. Quando se fala em democracia, gente, é bom que se coloque na questão, na palavra democracia, é bom que você pense o que o Agamenon acabou de falar: educação, saúde, segurança, alimentação, emprego, crescimento, conquista. Isso é democracia e é isso que está ameaçado. Justamente. Então, eu sei que você tem feito frente, que você está à frente, que você está buscando, que você está coordenando, né? Ou é um dos coordenadores de um movimento chamado Sem Anistia no próximo dia 29/3. Justamente. Pensando justamente nisso, na defesa da democracia. Justamente. Nós estamos envolvendo toda a sociedade civil, de todos os partidos. Tem gente lá do PSDB, do MDB, do PDT, né, que defende a democracia. Então nós juntamos as pessoas de todas as centrais sindicais, de todos os sindicatos, né? E nós estamos falando o seguinte: nosso país não pode ter retrocesso. Não dá mais para voltar do que era, né? Com torturadores, gente perseguindo as pessoas, mulheres, homens. Hoje você vê no país a ascensão das mulheres, né? Você vê mulher hoje, está crescendo o número de mulheres eleitas no nosso país, né? Enfim, nós estamos buscando fazer um grande movimento de garantia da democracia, de garantia do Estado Democrático de Direito. Por isso que agora, com o julgamento da extrema-direita, e agora que acabaram, como diz você, né, foi aceita a denúncia, né, contra o ex-presidente da República e mais uns 6 ou 7 generais, né, tem um grande movimento da extrema-direita por anistia, para anistiar isso, né? E nós queremos alertar você, aqui, trabalhador, da necessidade de não cair nessa cantilena, nesse discurso, né? Eles praticaram o crime. Que crime que eles praticaram? Eles não aceitaram o resultado das eleições. Aí tem gente que fala desse, mas não teve o golpe. Graças a Deus que teve. Que se tivesse, a gente não estava aqui. É claro, houve realmente uma tentativa de golpe, mas uma tentativa de homicídio é crime. Está entendendo? A pessoa que atenta contra a vida do homem, mesmo ele não consumando o fato, matando uma pessoa, mas ele vai responder. Ele vai responder pela agressão que ele teve contra outra pessoa. É a mesma coisa que eles fizeram contra o Estado Democrático de Direito. Ainda bem, foi por pouco, porque eles prepararam matar o presidente Lula, matar o ministro do STF, o Alexandre, matar o Alckmin.
Então, pessoal, nós vamos para as ruas em todo o Brasil, né? Aqui em Campo Grande vai ser dia 29, em várias capitais vai ser dia 30, mas aqui em Campo Grande vai ser dia 29, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos nos concentrar ali na Praça do Rádio Clube. Praça do Rádio. Praça do Rádio. E nós queremos... Dia 29 cai no sábado. Né? Nós vamos fazer no sábado pela manhã, porque nós achamos que aqui tem uma cultura de mobilizar melhor no sábado. No sábado, porque no domingo o companheiro que ali está tomando sua cerveja, vai dando um truquinho, o seu fladão, o seu, né? Seu gozó e tal. Rapaz, aquele barulhinho, tá entendendo? Abrindo a latinha. Então, nós estamos trazendo o trabalhador para a Praça do Rádio Clube no dia 29, a partir das 9 horas da manhã. Nós queremos aqui algumas figuras do cenário político, todos aqueles deputados, aqueles vereadores aqui da nossa capital que defendem a democracia, já disseram que vão lá, querem comparecer para mostrar, né, a sua revolta contra essa articulação de tentativa de anistia. Você falou em reza, falou eu sou religioso, sou reza, então eu fiquei surpreso, viu, Gustavo? Eu vi um vídeo, entendeu? De vários padres e freios e coisa e tal. Eu não sei dizer direito da ordem dos católicos, falando justamente sobre isso, contra essa questão. Não, justamente foi a CNBB. Justamente a CNBB soltou uma nota contra essa articulação que está dentro do Congresso. Porque se você for verificar, o Giovanni, o judiciário, ele aplica muita lei em cima do pobre. Vai dentro do presídio para ver se você acha um dolarinho branco. Não tem um super rico lá. Não tem. Essa movimentação de dizer que ele está em prisão domiciliar. Já coloca uma tornozelinha no cara e tal, né? Pessoal, nós queremos saber quem que financiou com churrascaiada, churrasco, picanha, na frente dos quartéis. Quem que financiou? Queremos saber. Alguém financiou. Porque o cara não passa lá 40 dias, 60 dias na frente do quartel, Giovanni. Está entendendo? Quem que está financiando? Alguém estava financiando aquele cidadão. Então nós queremos saber que muitos super ricos que não querem pagar imposto financiam esse povo. E agora querem financiar novamente uma anistia àqueles que tentaram o golpe no nosso país. Nós, portanto, queremos convidar aqui a direção do CICEP, né? Gustavão aí, Gustavão, tá? Acordar um pouquinho no sábado para ir lá, você, né? E toda a diretoria do CICEP, né? Para que esteja presente, não só a diretoria do CICEP, mas também toda a sociedade aqui de Campo Grande, que esteja presente. Lá nós não vamos atacar, xingar ninguém. Nós só vamos dizer lá o seguinte: não somos a favor da anistia. Sem anistia nesse momento. Nós queremos que os super ricos paguem imposto. Nós queremos discutir, você está entendendo? A vida além do trabalho. Com certeza. Você está entendendo? Não dá para o trabalhador no país ter aí uma jornada de 48 horas semanais. Ninguém suporta. Cadê aquele tempo? Que aí você não aguenta aposentar. Não aguenta, quando para aposentar. Vamos discutir uma questão da Previdência? Vamos discutir qualidade na maneira. Você está entendendo? Então todas essas questões estão em jogo, pessoal. O serviço público de qualidade. O presidente Lula não pode dar aumento. Agora, o presidente Lula recorreu aos sindicatos
porque eles não queriam votar o orçamento, que ia prejudicar o aumento que vocês teriam. E a gente é totalmente dependente. Então o presidente Lula recorreu e falou, não, eu não sou contra o aumento, mas eu preciso do orçamento. E a extrema-direita não querendo dar aumento ao servidor público federal. Pelo contrário, no dia 31 de dezembro, se não me engano, ele bateu o martelo. Bateu o martelo, 9%. Então, todas essas questões nós queremos debater com a sociedade. Por isso que eles querem anistiar aqueles generais, o ex-presidente da República, que tentou um golpe e tentou matar o presidente Lula, que foi eleito legitimamente nas eleições de 2022. Mataram o ministro do STF, e mataram o vice-presidente também. Por isso nós queremos a presença de todos lá, viu? Às 9 horas de sábado, dia 29, ali na Praça do Rádio Clube. Não tem quebradeira, não tem violência. Lá nós não queremos, nós não vamos provocar ninguém. Nós vamos estar com as nossas faixas. Não é o governo do PT. Não. É da sociedade. Nós estamos convidando aqui você, cidadão, que quer um país desenvolvido, soberano, um país que quer se desenvolver para gerar emprego de qualidade, não emprego precarizado, que temos orçamento para sustentar as nossas universidades, nossos institutos federais, a nossa escola pública, o SUS, que agora você vê, aliás, a prefeita de Campo Grande, ela é de extrema direita. Olha como que está a situação, o caos que está na nossa cidade. Então você pense um pouco e vamos conosco lá, sábado, dia 29, às 9 horas da manhã, na Praça do Rádio Clube. Gustavo Longe, o homem está aí. Passa um questionamento do nosso querido Agamenon. Nada. Hoje é o seguinte, quero em público aqui, Agamenon, sem autorização dele, cumprimentar esse guerreiro, dar um forte abraço, porque como eu costumo dizer, ele está chocão de tudo. A Cecília acabou de nascer, então ele está naquela fase de perder noite de sono, trocando fraldas e coisa e tal. Gostava. 2 semanas apenas. Eu só passei na adaptação. Eu só passei um sufoco porque um dos meus mais velho nasceu com alergia à lactose. Olha. Não podia tomar leite, a gente não sabia. Casamento novo, e o menino começava a ter convulsão, ficar mal e a gente não sabia. E até que fomos várias vezes no médico, doutor, nós estamos preocupados com o nosso filho. Aí vai, ele falou, corta o leite. Corta o leite. Já sabe, né? Para a gente verificar. Acabou o problema. Ele, médico, olha, tem intolerância à lactose. Até hoje. Aí ele fez um tratamento, você está entendendo? Aí ele pode tomar lá, já tem agora o leite. Está entendendo? Então ele compra vários produtos. Vários produtos. E ele acabou. Mas já passando para você, monge, que essas coisas podem surgir na vida da gente, eu ficava preocupado, eu e minha mulher brincando um com o outro. O que está acontecendo? O que você fez? Jogando cubo, mas não era. Você fica preocupado, né? Fica à vontade, Gustavo. Eu estou aqui mais para aprender e escutar a aula de vocês. Gustavo vai estar cegando nós daqui a pouco, que saiu um grande São Paulo. Não, graças a Deus eu sou flamenguista, eu sou feliz, eu sou muito feliz. Você sabia que nós fizemos uma proposta, o Arrascaeta, né? Parece que o Arrascaeta vai para o Coringão, depois do... Aquele jogador caberia até na seleção brasileira, ainda mais com o vexame que a gente tem passado. Em nome da Maria Helena Farias, em nome do Jorge Guimarães, em nome do Hélio, é meu amigo, desde Dourado. Em
nome de Nivaldinho, lá de Preves, entendeu? De toda a direção colegiada de todo o Mato Grosso do Sul, né? Porque nós somos uma direção colegiada. Esses nomes que eu citei é da executiva, Joelzinho, Dr. Vicente, lá do IBAMA. Então, em nome Vicente é meu amigo, viu? nome E é uma grande cabeça, viu? nossa, Tem que trazer ele aqui. de uma inteligência imensa. Na área ambiental, viu? Fazer um programa na área ambiental. Já fizemos Já, dois com com ele. ele. Ó, já fizeram? Parabéns. Fizeram aqui, deram um show de bola. Muito conhecimento, Vicente, viu? Muito. Parabéns, Já, viu? sim. Meu amigo, lá dentro do nosso partido, a gente discute muito a questão ambiental e a gente busca sabedoria com o Vicente. Ele sabe. Então, Agamenon, o nome desses companheiros e companheiras que eu citei, quero agradecer pela sua boa vontade de ter vindo aqui e de maneira bem gostosa, bem tranquila, colocar para a gente tudo isso que você colocou, trazer essas informações, chamar esse pessoal. E para isso, meu irmão, disponibilizando a sua câmera, fica tranquilo e fala com a base do Sincero. Eu quero agradecer e primeiro parabenizar, viu, Giovanni? Você, o Gustavo, que está aqui na nossa retaguarda, né? Nós temos que criar com o Gustavo, né, para todo mundo, assim, para saber criar ele assim na retaguarda, para ninguém ficar sabendo, para ficar curioso. Quem que é o Gustavo? Não, quem que é o Gustavo? Tá entendendo? Aí a gente fazer até um sorteio de alguma coisa, quem quer mostrar uma foto do Gustavo. Mas aí rolou porque aqui já tem a minha câmera. Quando fala que apareceu. Então tá bom. Não dá para fazer muita surpresa, porque Gustavo já foi repórter da TV Morena, Ah, que bom. já apresentou. Você pegava lá de Corumbá? Ou era aqui mesmo? Não, na TV Morena eu fui pra Ponta Porã. Ponta Porã, de lá de Ponta Trabalhei em Porã. Ponta, mas já trabalhei na Record, na SBT, Olha, que bom, que bom. na Band, Que bom, cara. Canal do Boi. Já é apresentou bom, o programa do SBT, né, Gustavo? Apresentei. Olha, então você é o Papa, pô. Nós estamos falando com As más línguas falam que ele era égua velha. Mas enfim, mas vamos lá. Pessoal, eu quero agradecer e quero parabenizar. Trabalhadora aqui da base do Sincero, não tenha preconceito de discutir política. É essencial, porque é na política que decide se nós vamos ter o SUS, se nós vamos ter educação para o seu filho, se nós vamos ter um alimento com preço baixo, nós vamos ter um combustível com preço baixo, né? Se o seu salário vai ser aumentado, você tem que participar da política, não desanime, né? Até porque nós somos governados pelos políticos. Pelos políticos, porque se você não participar, alguém vai falar no teu nome, alguém vai decidir por você. Então você participe. Eu sei que você recebe diuturnamente informações para não participar. Que política não presta, que política é aquilo, mas isto tem um motivo. Porque o patrão não quer ver você participando de política. Não quer. Né? Então, é de fundamental importância que você ajude o sindicato. Por mais crítica que você tenha à diretoria do sindicato, participe. Dá uma ligada. Né? Vem aqui, passa um recado aqui para o nosso Fala com a Base, para a Rádio Sincep. Manda aqui, hoje tem todos os instrumentos, tem o WhatsApp, tem o e-mail. Manda aqui reclamando, o Giovanni aqui fazer o debate. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer algum questionamento do presidente do Diretório Regional do PT, pode mandar para a gente que a gente vai chegar até ele. Claro, e eu quero receber, e eu quero até voltar aqui naquela oportunidade que você falou, que a gente vai fazer um programa ao vivo, que pode eu possa o companheiro lá de Desagoa, de Corumbá, de Ponta Porã, de Dourados, entrar e fazer a pergunta. Olha, não concordei com essa fala do Agamenon. Está entendendo? Por conta disso. O monge passa para nós respondemos na hora. Está entendendo? E também, se eu não souber, eu mando depois aqui para o monge. Ó, o Agamenon esteve aqui
né, no programa passado, mas ele respondendo aqui agora. Então eu quero agradecer muito, né, aos companheiros, às companheiras da direção, né, principalmente a Maria Helena, que estendeu esse convite para que eu pudesse estar aqui para ter essa conversa. Pessoal, daqui de Campo Grande, sábado às 9 horas, sábado dia 29, lá na Praça do Rádio Clube. E aí eu queria, Ivone, você e o Gustavo, fosse lá até para cobrir lá o ato lá, né? Tirar umas fotos, um filme, né? E passar um pouco para a base dos Não, e de alguma maneira a gente tem que fazer essa cobertura, até porque a gente não acredita que a imprensa tradicional vai fazer essa cobertura. Eles podem até ir, né? Sim. E nós não estamos preocupados com o número de pessoas que vai participar. Porque primeiro nós já divulgamos que nós somos contra a anistia. Isso aí já fez um debate na sociedade. A questão é fazer a resistência. Você falou tudo. Bonito. Muito obrigado, irmão. Sabe, foi um prazer aqui retomar a conversa com você. Quero agradecer, viu, Gustavo, a sua disposição de estar nos suportando aí nesses minutos aí. Conversa aí. Não é? Agora eu vou entregar. Se você está sentado conosco hoje, lógico, a Maria Helena que fez um contato e tal, mas nós tivemos uma reunião muito boa ontem aqui, e estava conosco aqui, sentado exatamente onde você está, Gerson Jara. Ô, Gerson Jara. Foi ele que falou, não. Vou trazer o H aqui e pronto. Entendeu? Gerson Jara, pai da deputada Camila Jara. Que vai costurar a vida dela aqui para... Não, gente, olha, vocês têm que trazer a Camila Jara. É uma jovem assim, com energia enorme, né? E, assim, ela comanda isso aqui, viu? Redes sociais, ela domina muito essa questão. Ela mesmo, ela é humilde, ela tinha dificuldade de participar de atos presenciais, porque ela acostumou tanto por conta da juventude dela, Gustavo, sabe, mais afeita ao debate aqui nas redes sociais. Então é um costume dela. Então ela falava, poxa, eu quero... Vamos fazer online, vamos fazer. Enfim, mas aí a gente foi colocando para ela, ó, deputada, você tem que estar presente. Obrigado, irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo, companheiro. Obrigado não só por hoje, mas obrigado pela sua militância, obrigado pela sua luta, pela sua coragem, entendeu? Obrigado de coração mesmo. Eu, como cidadão e como militante do campo de esquerda, eu te agradeço por tudo que você tem feito na sua história, na sua caminhada política, não só pelo município, não só pelo Estado, mas pela política do nosso Brasil. Eu que agradeço a sua oportunidade e eu fico à disposição, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês nos acompanharem. Aguarde que a gente tem esse ano grandes convidados e convidadas para vir até aqui. Um abraço, Gustavo, um abraço, Agamenon, obrigado, Base de Sinsap, Paz e Luz. Você ouviu Fala com a Base, com o Velho Dil.